Oi, Vivi. Oi, Rafa. Oi, Robert. Olá, Olá, doutora Fran, tudo bom? tudo bem? E você? Tô bem. Que bom. Gabriela, né? E Prazer. prazer. Vamos só esperar um pouquinho as pessoas entrarem e a gente já inicia a live. Tá bom. Oi, Vivi, tudo bem? Olá para todo mundo. De Acho que a gente nada. pode iniciar. Quando quiser. Então vamos lá. Bom, eu separei algumas perguntas para fazer para a senhora sobre a Antártida, essas coisas. Bom, nesse período de pandemia, continua liberada a ida das pessoas para a Antártica? Posso só falar: olá, pessoal, tudo bem? Eu sei que a Vivi também aqui já me falou que vão ter os professores por aqui. Obrigada, pessoal aí do Grêmio que me convidou. A Gabriela que está aí, né? Que vai me fazer as perguntas, que todo mundo está com curiosidades. E, e podem ir mandando perguntas aqui também, tá? Nós vamos tentar responder tudo o que der. Em uma hora, às vezes é pouco tempo, mas vamos lá. Tem que topar, né? Vocês que me levaram também para o Franklin. Vamos aí incentivar essa galerinha aí a aprender da Antártica. Vamos juntos salvar o mundo, começando pela Antártica. Vamos. É, bom, falando agora da pandemia, né, das perguntas aí, a primeira pergunta, se ainda continuam indo as pessoas para lá. Primeiro, agora não, as idas para a Antártica, mesmo de pesquisadores e turistas principalmente, acontecem de outubro a final de março, né? Então, agora no momento não está indo ninguém para lá. O que está acontecendo é que algumas estações, como a do Brasil, por exemplo, que ficam abertas durante o inverno, tem as pessoas, por exemplo, na estação brasileira tem os militares que vão passar o ano inteiro. Mas eles chegaram lá na Antártica em outubro, mais ou menos. Então, eles vão ficar até dezembro e eles chegaram antes disso tudo começar. Algumas estações no Brasil, até o Chile, eles recebem aviões com cargas. Lá na estação brasileira chega bastante carga, né, pelo avião, que eles acabam jogando pelo avião. Mas está sendo tudo limpo, eles estão tomando todos os cuidados antes de chegar até lá e quando chega também, antes de levar para dentro da estação, tudo eles acabam limpando. Então, lembrando que essas perguntas vocês mandaram na caixa de perguntas que o Leandro colocou ontem para a gente responder aqui na live. Caso vocês tenham alguma dúvida também, vocês podem colocar aqui nos comentários da live que a gente vai tentar responder todas. Bom, a próxima pergunta. Em um dos seus vídeos, você fala sobre uma grande quantidade de vírus congelados. Poderia explicar para a gente um pouquinho sobre isso? Então, tem várias.
vários estudos, várias pesquisas que descobriram vários vírus e várias bactérias congeladas. Esse dos vírus foram pesquisadores que descobriram 33 vírus no Tibete e no Ártico também tem algumas pesquisas. Nesses vírus, eles descobriram vírus congelados de doenças que a gente achava que já estavam extintas, né? Então, por exemplo, a varíola é uma doença que já está extinta, né? A gente acha que está, mas eles encontraram vírus congelados. Nessa pesquisa que eles fizeram logo depois de uma criança ir encontrar uma rena. A rena não é a rena do Papai Noel, mas uma rena congelada que tinha morrido de uma doença chamada antraz, que é causada por um vírus, e essa criança morreu dessa doença, e várias pessoas que estavam com essa criança também ficaram muito mal. E aí que começaram os estudos para ver. Lá na Antártica, que eu saiba, ainda não tem uma pesquisa mais efetiva disso, mas o que a gente sabe é que tem o pessoal que estuda muitos micro-organismos, como as bactérias, os fungos, e eles já acharam várias coisas, várias bactérias congeladas que depois de descongelar, elas voltam a se reproduzir e tudo mais. Uhum. Interessante isso. A Antártica eleva o nível do mar? Por enquanto, o que a gente sabe é que as geleiras que estão descongelando são pedaços de gelo que já estão na água, né? Que já estavam na água congelada, então está derretendo e continua o mesmo nível. É o que eu brinco. É a mesma coisa se você pegar um copo com água, enche um pouco, põe gelo até chegar na boca. A hora que o gelo começa a descongelar, ele não vai transbordar, ele vai continuar a mesma coisa, porque o gelo já estava na água, tá? Agora, quando descongelar tudo, a hora que você puser um bloquinho mais de gelo ali dentro, aí ela vai transbordar. Então, o que vai acontecer é, a hora que acabar de descongelar todas essas geleiras que estão na frente do gelo que está em cima da Terra, e esse gelo começar a descongelar, aí sim ele vai para o mar e vai aumentar o nível da água, né? O nível do mar. Já tem alguns dados de que o nível do mar está aumentando, mas eles ainda não têm o ponto específico de onde está vindo essa água toda que está aumentando esse nível aí. Certo. A próxima pergunta. Você bateu 1.000 inscritos no seu canal, certo? Sim, ontem. Parabéns pelos 1.000 inscritos, que cresçam cada vez mais. Obrigada. Eu acho que a live tá travando. Não. Tá, de vez em quando dá uma travadinha. Gente, tá travando pra vocês? Mas acho que é pouca coisa, Gabi. Acho que não. Acho que não. Se tiver, já estariam reclamando. Isso é verdade. Como você teve a ideia de passar informações como você passa através das redes sociais? Então, primeiro queria agradecer de novo aí, né? Principalmente o Franklin, que faz um ano, sexta-feira vai fazer um ano que eu comecei o canal, e no dia que eu pus o primeiro vídeo, eu estava dando palestra no Franklin, e a professora Vivi começou o projeto aí, com gelo na bagagem. Ela já tinha participado em várias semanas polares, e aí a gente começou esse trabalho, esse projeto, e vocês também que ajudaram a chegar nesses 1.000 inscritos.
E como eu falei ontem no Stories, o 1.000 inscritos que a gente pede tanto não é por ser biscoiteira, como vocês falam hoje em dia, mas é para mostrar a relevância do assunto para o YouTube. Então, se tem muitos inscritos e muitos likes, o YouTube entende que vocês estão gostando do que eu estou postando. Então, ele vai mostrando para outras pessoas. Agora, com os 1.000 inscritos, todo mundo fala até que chegar nos 1.000 é muito difícil, mas depois que chega, como o YouTube reconhece, ele começa a esparramar e aí chega a outros tantos rapidinho. Eu tive essa ideia já faz muito tempo que eu tenho vontade de fazer alguma coisa, por isso também que eu dou as palestras para levar para todos os lugares, falar um pouco das minhas viagens e de tudo que eu já estudei. Mas o maior, assim, a maior semente foi quando eu estava trabalhando lá na Coreia e eu fui para a Antártica com os coreanos e todo mundo ficava mandando mensagem. Até amigos meus me mandavam mensagem, né? Por que que você está na Coreia? O que que você vai fazer na Coreia? Para estudar a Antártica, vem estudar no Brasil, que não sei o quê. E outras perguntas, outras curiosidades sempre, né? Que tinha. E eu tinha essa vontade de fazer. Quando eu estava lá na Coreia, eu tentei até fazer uns vídeos sozinha em casa. Editei, ficaram uma porcaria, eu morrendo de vergonha. E, e aí eu deixei de lado, mas eu fui para a Antártica com eles, com câmeras e tudo, filmava, fazia vários. Tanto que tem uns vídeos no canal que dá para ver, que eu falo, hoje eu vou falar de tal coisa, vocês vão ver um vídeo que eu fiz lá na Antártica. Então eu já fui com essa intenção, né? Na verdade, em 2014, eu já levei umas câmeras boas para tirar foto e depois fui para poder, né? E aí, e aí ficou tudo meio guardado, porque eu não consegui fazer bonito. E a Antártica ali na Coreia, por exemplo, eles falam bastante com a população da Coreia. Tem, às vezes, propaganda no metrô sobre a Antártica, sobre o que o Instituto Polar estuda, né? Aí eu voltei com essa vontade mesmo de fazer o canal, de fazer o Instagram, o Facebook eu já tinha alguma coisa, mas não consegui postar muito na Antártica. E aí, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu falei, não, eu vou atrás. Aí eu contratei, veio um moço que é ator para trabalhar comigo, para me ensinar, para eu conseguir falar na frente das câmeras, para trazer todo esse conteúdo legal para vocês. E você sabe me dizer mais ou menos de onde surgiu a ideia de ir para a Coreia, ao invés de ir para outros países ou outros lugares? Vou ser bem sincera, a ideia de ir para a Coreia foi o que me convidaram que tinha trabalho. Eu Isso tinha mesmo, tem que voltado da agarrar a Espanha. oportunidade que aparecer. Então, eu tinha voltado da Espanha, passei 2 anos aqui no Brasil tentando um emprego, um concurso de professor na faculdade e não conseguia. E aí eu fui num congresso e apresentei meu trabalho e fui falar para que eu estava procurando emprego. E aí a pesquisadora coreana estava lá, ela gostou do meu trabalho e me convidou para ir para a Coreia. Aí eu falei sim e fui. Se a Antártica derreter, todos os seres vivos podem morrer? Se a Antártica derreter, sim. Primeiro porque, como eu falei, aí vão acabar as geleiras, né? Que é o gelo que já está no mar e começa a degelar o que está na terra e vai aumentar o nível do mar. E também a Antártica, como eu explico muito, que a gente brinca que é o refrigerador da Terra. É onde leva, né, o frio para lugares muito quentes e faz a troca de calor
para o planeta poder ter essa temperatura habitável que a gente tem. Se não tiver esse gelo e essas correntes marinhas frias, a gente não tem essa temperatura muito agradável. Vai aumentar muito e aí a gente morre tudo seco. A Elaine perguntou: você já recebeu alguma crítica relacionada ao seu trabalho? Olha, primeiro de tudo eu vou responder aqui da Vivi, que ela falou. Sim, Vivi, eu fui professora por 8 anos. Foi 8? É, por 8 anos eu dei aula também de quinto, do quinto ano, não, sexto ano até o terceiro do ensino médio. Então dei muita aula aí, e aí eu já tinha facilidade para falar, para dar palestra, mas o problema maior era ligar a câmera e falar sozinha com o celular, né? Esse é o problema. Que a vergonha era falar sozinha e a outra coisa era que eu ligava a câmera e eu dava aula, não falava legal, né? Eu começava a dar aula e qualquer um que fosse assistir ia começar a dormir na frente do vídeo. Então, aí, por isso que eu desisti. Aí eu deixei para chegar aqui e fazer direito. E quanto à pergunta da Elaine, se eu já recebi críticas? Hum, muitas. Como pesquisadora, a gente sempre está recebendo críticas de todos os lados. Tem até um problema muito grande na área científica, que está todo mundo a toda hora cobrando muito. Tem muitas pessoas que estudam, que fazem pesquisa, que têm depressão, exatamente por isso, que é uma cobrança extrema. E quanto ao meu trabalho do YouTube, Instagram, tudo, já recebi comentários engraçadinhos, já, mas eu pensei que quando eu estava na Coreia, que eu comecei a gravar e que eu vim com a ideia de fazer o canal, eu ainda achava que eu teria mais comentários do tipo engraçadinhos, como, ah, deixa de ser pesquisadora, virou youtuber, né? Eu achei que eu fosse ter mais. Então, isso me travou um pouco também para criar o canal. Mas a partir do momento que eu respirei e falei, deixa quieto, eu tenho que fazer isso, eu tenho que levar para as pessoas o que eu quero, o que eu aprendi. Aí eu falei que se quiserem falar, que falem. E até hoje, de vez em quando, eu sei de gente que faz essas piadinhas. Ah, ou me encontra até, falou, ah, blogueirinha, virou youtuber. Esse tipo Virei, mas não deixo de ser pesquisador e tô passando. Criei a coragem de ligar a câmera e falar na frente da câmera. E assim é uma forma mais fácil de passar o seu conhecimento para as outras pessoas. É, então, porque nas palestras, como na escola de vocês, eu posso dar 2 palestras que cansa, vocês acham que não, mas cansa. E aí ali eu falo com o quê? 100, que eu fale com 100 alunos num dia. E na internet, eu posso falar. Agora, por exemplo, eu posso falar com 1.000 ao mesmo tempo, né? Então é bem melhor colocar e saber usar essas novas ferramentas que a gente tem, né? Exatamente. Voltando ao assunto sobre a Antártica derreter, tem algum risco dela acabar derretendo, seja um período mais próximo ou um pouco mais prolongado, mas tem esse risco dela derreter? É, com os estudos e todos os modelos que fazem, se continuar com essa temperatura, diz que em 50, eu não lembro se é 50 ou 100 anos, aí sim nós vamos ter uma. Se continuar assim, a Antártica vai começar mesmo, ter bem menos gelo.
Agora, para descongelar tudo, 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 como mais de 70% da nossa água doce está congelada lá, então a gente tem muita água, né, congelada. Então demoraria uns 500 anos para acabar com todo o gelo mesmo da Antártica. Uhum. É, você trabalha ou só dá aula? É, só dou aula, né? Como se dar aula não fosse um trabalho. Exatamente. É, divulgação científica, não adianta deixar o conhecimento preso na academia, exatamente. Por isso que eu resolvi também falar, fazer isso, dar os cursos, né? Que o ano passado mesmo, que não tinha isso de isolamento, que eu fui para vários lugares, então Belém do Pará, fui para o Rio de Janeiro. Uns anos atrás, em 2013, eu fui para Rondônia, que não tem nem mar, eu fui para Rondônia falar da Antártica, que lá também a Antártica afeta lá, e a Amazônia ali, né, a floresta amazônica que tem ali em Rondônia, que eles põem muito, muito fogo, tudo. As cinzas chegam na Antártica. Então tem essa ligação, sim, mesmo eles não sabendo, muitos não conhecendo o mar, que muitos alunos, né, lá de Rondônia não conhecem o mar. Mas eu fui lá falar de Antártica para os alunos, para os índios, foi muito legal. É uma dúvida muito frequente, que inclusive é uma dúvida minha. Tem pessoas que moram na Antártida? Os que moram lá são os pesquisadores e principalmente os militares que cuidam das estações, né? Ali a gente tem estações que ficam só no verão, como eu falei, de outubro a março, que ficam abertas, e tem estações que ficam abertas o ano inteiro. E aí a nossa, por exemplo, a gente tem, acho que agora são doze marinheiros que ficam lá o ano inteiro, então no inverno eles ficam. E tem estações como as da Argentina, do Chile, que mandam os militares com as famílias para ficar até 2 anos. Então, na do Chile, por exemplo, tem, além dos containers, né, que são as casas, tem hospital, tem escola, para poder dar o apoio para todo mundo. Mas esquimó, por exemplo, não tem. Porque lá na Antártica a gente não tem nem animais que conseguem ficar lá, sobreviver no frio, 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 principalmente no interior da Antártica. E aí, como é muito isolado tudo, as pessoas não conseguem ficar muito mais do que 2 anos. Por isso também que as pessoas que vão, mesmo com a família, ficam 2 anos e volta da Antártica para o país de origem, né? Os animais, por exemplo, só o pinguim imperador que fica lá durante o inverno, que foi uma adaptação que ele conseguiu. Todos os outros eles fogem do frio. Então, eles não ficam lá, não tem esquimó, porque o esquimó é é o ser humano que se adaptou ao frio ali, né, do Ártico. E aí até a camada de gordura, a camada de pele deles são totalmente diferentes das nossas apropriado para ficar no frio mesmo, tá? E aí eles criaram lá as estratégias para poder pescar, para poder caçar foca. Lá eles podem comer foca, eles podem pescar, né? E aí eles construíram os iglus para poder sobreviver. E a gente lá na Antártica tem que ter uma estrutura muito melhor, porque o frio é maior do que no Ártico, o vento é mais forte. Então, tem até projetos de pesquisa que ficam estudando quais os melhores materiais para se construir uma estação para conter tudo de confortável para os pesquisadores, para deixar mais quentinho, para também não afetar o meio ambiente, tendo todas as comodidades para a gente.
Uma pergunta do professor Douglas. É, tem gente que fica na Antártica para sempre? Ou no máximo são 2 anos? Ó, eu conheço um brasileiro que ele ia no inverno, na verdade. Ele ia normalmente em março, se não me engano. Como é que era? Ele ia para a Antártica em março, começo de abril, e depois voltava para o Brasil em dezembro. Mas por quê? Ele era meteorologista, ele trabalha com a meteorologia, então ele precisava ficar lá para mexer em todos os equipamentos e tudo. Então ele ficava no inverno. Então, quando chegava dezembro, ele vinha para o Brasil, ficava de dezembro a março, depois ele voltava para a Antártica de novo no inverno. Ele passou muitos e muitos invernos, eu não sei nem quantos, mas sempre com essa quebra dos 3 meses aqui no Brasil, 3 a 4 meses. Assim, eu não conheço, eu não sei histórias de pessoas que já ficaram mais de 2 anos. O que eu sei são desses militares do Chile e da Argentina que ficam 2 anos. É o máximo. Eles podem voltar, acho que depois de um tempo, né? Mas eu acho que direto, eu acho que não tem. Além de pesquisadores, vão turistas na Antártica? Douglas, se depender da gordura, já posso afirmar que estou me preparando para virar de esquimó. Tá bom. Agora na quarentena, então, todos vamos virar esquimó, urso polar. Ai, ai. De turista, né? Sim, vão vários turistas, desde, eu não lembro que ano que começou, mas agora vão em torno de 70 mil pessoas entre outubro e março. Tem os cruzeiros que vão para lá, então são navios de cruzeiro que levam os turistas e tem várias rotas diferentes para poder conhecer um pouco da Antártica, né? Então, então tem sim esse ano até logo em dezembro cortaram alguns cruzeiros porque a maior parte de turistas, assim, o grande boom de turista que vai é de chinês, turista chinês. Então, em dezembro, eles já cortaram os turistas chineses. As estações chinesas, eles fecharam as estações. Uma delas é um ponto turístico, onde as pessoas descem para conhecer. Então, eles fecharam, não tinha visita. E a Dani Baleia. A Dani Baleia está por aí também. Eu vi que ela entrou aí na live. A Dani Baleia, ela é bióloga e ela trabalha numa agência de turismo que vai para a Antártica. E aí, algumas outras agências continuaram fazendo viagens para lá esse ano. E a última que foi deu maior, não problema para a Antártica, mas deu problema do corona, porque eles saíram dia 15 de março, se não me engano, com muitos turistas australianos, e na Austrália também tinham vários casos, e aí acho que da 60% de toda a tripulação ali, de todos os passageiros, voltaram com o coronavírus, porque algum deles deve ter entrado assintomático e passou para quase todo mundo do navio. Então, eles tiveram que voltar rápido, não puderam descer em vários pontos turísticos, claro. E aí eles voltaram, eu acho que foi para Montevidéu, ali no Uruguai, e muitos ficaram 14 dias dentro do navio, alguns estavam bem doentes, tiveram que ir para o hospital. Quantas vezes você já foi para a Antártica? 5.
5. 3 com o Brasil, 2 com a Coreia. O Leandro perguntou aqui, ó, você falou do urso polar, mas não tem na Antártica, né? Não, não tem. Eu falei junto com os esquimós ali, os ursos, só no Ártico. Já entrando nessa onda, falando dos animais da Antártica e tudo mais, é, quantas espécies de pinguim há na Antártica e quais são elas? Aí Aí questionário, hein? Valendo nota para a prova. Peraí. São 6. No hemisfério sul inteiro tem. Ai, agora você me pegou. Acho que são 17. Mas na Antártica mesmo a gente encontra 6. O pinguim Adélie, que é um preto, todo com a cabeça preta do olhinho branco. Tem o pinguim antártico, que é o preto com aqui preto, só que no olho é todo branco. Tem o pinguim papua, que é um do biquinho laranja. Por sinal, é o que tem ali na foto ali, ó. Acho que dá para ver. Aí tem, vamos lá, o pinguim, o macarrone, que é esse daqui, o do penacho. Tem ó, o amarelinho. Tem o pinguim rei e o pinguim imperador, que é aquele ali, ó, que é o grandão. Se eu não estou enganada, são esses 6. Mas para ter certeza, se vocês quiserem, vai lá no canal que tem um vídeo só de pinguim. Na verdade, tem mais de um, mas tem um que eu só falo das espécies de pinguim, de todas elas, até das outras que não vivem na Antártica. A pergunta do Leandro: o pinguim da sua logo é qual? Ó, se a gente for considerar que ele tem o biquinho laranja, é o papua gordinho. É o papua, deixa eu mostrar ele de perto. É esse aqui, ó. Porém, se a gente for olhar, é que eu não tô com pinguim. Eu não tenho pinguim antártico aqui. Deixa eu procurar ele na internet rapidinho, que eu mostro as fotos para vocês. Aí vocês vão me ajudar. O do Rap Fit é o mais bonitinho. Ele é. Ele é defeituoso, né? Tá ligado, né, Douglas? Que o pinguim do Rap Fit é defeituoso, tadinho. O pai dele deixou ele no frio. Ele nasceu que ele não trocou a penugem nem nada. Ó, deixa eu ver. Ó, esse aqui é o Antártico. Esse é o Imperador. Esse é o Adélie. Então, se a gente for olhar para o meu pinguinzinho aqui, a gente tem o bico laranja e a cara aqui branca. Então, acho que é uma mescla. Acho que ele é meio um genérico de pinguim antártico com papua. O que vocês acham? Eu acho que eu acho que fizeram como é que chama? Um transgênico. Esse aqui é o polar, ó. Vocês devem já, como vocês viram aí que tem ele, ó. Quem quiser ser do time, quem quiser, ó, tem Esse é o o mais bonitinho. tem o polar aí. Dá para comprar o polar, se vocês quiserem. Pinguim vira-lata, Leandro. É quase isso. É um híbrido, Vivi. Isso mesmo. Com certeza. Que mais? Deixa Essa eu ver. pergunta é interessante. Há veterinários na Antártica que Hum. cuidam dos animais? Ó, não tem. Veterinário para cuidar, não tem.
eles têm pesquisa. Eles vão, pesquisam os animais, pesquisa pinguim, pesquisa peixe, mas para cuidar mesmo, não tem não. Porque eles, na verdade, não precisam, né? O que acontece lá de ferimento, assim, é coisa natural, entre briga deles, tudo. E aí acaba que muitas vezes a gente nem vê, e aí não precisa do veterinário. Mas algumas pesquisas, por exemplo, que já descobriram vírus de gripe em pinguim, são feitas por grupos que têm tanto biólogos quanto veterinários, e aí eles descobrem essas doenças nos pinguins. Mas, por exemplo, o vírus que encontraram no pinguim era um vírus totalmente diferente, era H11N2 até, era desses Hs aí, né? A gente tá sabendo agora que tem vários. Era um vírus diferente do que a da gripe aviária, mas os pinguins não estavam doentes, eles só tinham o vírus. Então, se bobear, só estou dando uma hipótese, hein, gente? Não estou afirmando. Se bobear, o que pode acontecer é, igual aconteceu agora, que o coronavírus passou de animais selvagens para o ser humano. Então, lá na Antártica, a mesma coisa. Se bobear, passa dos pinguins ou das focas para a gente. E não ao contrário. Eu acho que é muito difícil acontecer da gente passar uma doença, até porque a gente também não pode chegar muito perto, não pode pegar os bichos no colo, nem nada. É, uma pergunta do Leandro. Em uma das palestras, você mostrou o pinguim bem curioso, que ia até a câmera olhar. Qual é ele mesmo? É o Adélie, aquele do olhinho branco, quer ver? Cadê? Esse aqui, ó. Ele tem toda a cabeça preta com olhinho branco. Ontem eu assisti a palestra e lá vocês falaram que em uma que vocês colocam um número de identificação nos pinguins para não precisar pegar ele novamente. Esse número de identificação machuca o pinguim de alguma forma ou é tranquilo? Eu não posso, na verdade, eu não posso te dizer muito bem como que põe, porque eu não trabalho com os pinguins diretamente. O que eu sei é que eles põem como se fosse um brinco que a gente põe na orelha. Eles vão pegar nas cartilagens, em pontos que não machuca. Então, normalmente eles põem o que a gente chama de anilha, eles colocam em lugares, em pontos que não machuca e fica parecendo brinco. Ou na pata também, na pata do pinguim ou na pata de várias aves também, eles colocam como se fosse um anel mesmo, que não sai pela pata, fica na perninha, né, vamos dizer assim. Fica na perninha deles e não sai pelo pé. É, como já estamos nessa vibe dos pinguins, do que eles se alimentam? Todas as espécies se alimentam da mesma coisa ou não? Bom, de pinguim, na verdade, todos comem peixe, crio, né, que é aquele crustáceo, que tem muito na Antártica, principalmente. Crio tem em todos os oceanos, mas lá na Antártica ele é muito abundante. Então, pinguim come muito crio, come peixe e come também muita lula. Todos eles. E acho que a última pergunta que tem aqui é se a Antártica tem um dia para meio que para celebrar a existência. E se tem, por que ele é comemorado? A Antártica a gente tem o Dia da Antártica, que é o dia 1º de dezembro, e ele existe
porque a Antártica não é de ninguém, né? Não tem um presidente, não tem um governador, nada. E por que isso? Porque vamos voltar para a história. Quando descobriram a Antártica, os caçadores de baleia foram lá, caçaram baleia até não poder mais, e aí descobriram que tinha várias coisas além das baleias, e, e aí começaram a procurar o que tinha de bom, o que tinha de para explorar tudo, e os países começaram a brigar para quem ia ser o dono, quem ia pôr a primeira bandeira, quem ia chegar no Polo Sul, aquela história, a mesma coisa da Lua, né? E, e aí, quando começaram a falar, eu quero um pedacinho daqui, um pedacinho dali, aí 12 países se juntaram e falaram que não, que eles não iam dividir a Antártica com ninguém e que eles iam criar um documento que diria que a Antártica é da humanidade, é de todo mundo. E foi aí, no dia 1º de dezembro de 1959, que eles assinaram o que a gente chama de Tratado Antártico, que é válido até hoje, e é por isso que a Antártica é tão bem preservada agora, e que todos os países que vão para lá e têm estações precisam ter pesquisa para poder estar lá, para poder ver o que vai acontecer com a Antártica ou não. Então, como a Antártica não tem presidente, não é uma nação, ela não tem bandeira. E aí, algumas organizações, como a Our Space, criou o Dia da Antártica, que é um dia que a gente celebra, muitas vezes indo nas escolas, dando palestras sobre a Antártica e pedindo para que os alunos desenhem o que eles acham que poderia ser a bandeira da Antártica. Uma pergunta do Leandro. Eles são muito agressivos ao ponto de ir pra cima de um ser humano? O pinguim imperador eu não sei, porque eu pelo menos nunca encontrei, é bem difícil ver. Até a Dani Baleia, na live que ela fez comigo, ela falou que ela viu acho que 4 vezes só um pinguim, que é muito difícil, que eles ficam em lugares diferentes. Agora, os outros, os que tem mais perto assim da gente, que são os três, né? O Papua, o Antártico e o Adélie, os coitadinhos, os coitadinhos que olham pra gente e falam, quem são esses ET? Deixa eu ver o que é. Igual o Leandro falou, que eles são curiosos, eles tentam vir para perto para ver quem que é, o que é, mas tanto que quando eu fui com o pessoal de Pinguim, tudo, né? Eu fui acompanhar para tirar umas fotos e tal. As meninas têm que pegar os pinguins, pega mesmo, põe dentro do saco para poder tirar sangue, para poder tirar pena, medir, estudar tudo. E aí, o que eles fazem mais é bater com as aletas que a gente fala, né? Que seriam as asas. Que aí, como elas são muito duras, aí pode machucar. Mas as meninas que já trabalham com isso, elas sabem direitinho como pegar e tudo, e aí não tinha problema. Aí o que acontecia algumas vezes era depois que a gente tirava do saco e punha no chão de novo, aí eles davam uns gritos assim, como querendo dizer, me solta aqui, como você é chato. Aí ele ia embora. Mas eu só vi acho que um vídeo que um pinguim veio, foi em cima de um pesquisador assim, bicou a bota, mas nunca vi nada de nenhum relato de que o pinguim bicou, arrancou um pedaço. Por isso que eu acho que eu nunca não tenho medo. Das outras aves eu tenho. É... Vocês usam uma roupa apropriada justamente para a mordida do pinguim ou não é necessário? Não, a gente usa roupa por causa do frio.
Por causa do frio mesmo. E aí acaba, como é uma roupa mais grossa, com as botas e tudo, acaba que os pinguins, se bicar, não vai fazer nada. Agora, a temperatura que o Leandro está perguntando, ó, eu não sei, eu acho que bastante, viu? Eu já peguei -19 com ela, e aí vai depender também do que você põe embaixo. Então tem o macacão, embaixo do macacão eu posso estar usando só essa roupa, igual eu estou agora, ou posso pôr a roupa, a segunda pele, posso pôr um moletom, posso pôr uma outra roupa. Lá na Coreia teve uma menina que conseguiu colocar esse macacão e em cima dele colocar o Mustang, que é aquele laranjão que a gente usa para ir no bote. Então ela conseguiu colocar os dois, né? Também eu não acho necessário, pelo que a gente estava ali no -10, por aí. Agora, quem está ali, por exemplo, tem um professor brasileiro que ele vai não no ponto do Polo Sul. Ele fica a uns 700 quilômetros do Polo Sul. Ele tem lá um acampamento. E aí eles usam umas roupas, talvez seja um pouco mais grossa que essa. E as roupas de baixo também devem ser um pouco mais quentes, né? Se a gente toma banho lá na Antártica, depende de onde a gente estiver. Eu sempre tomei. Bom, depende, né? Se eu tiver com preguiça. Mentira, brincadeira. Às vezes eu vou falar que sou porca. Ó, quando a gente está no navio, o navio, ele tem o que a gente chama de dessalinizador. Então, ele pega a água do mar, tira o sal, para a gente poder usar a água, tá? Então, quando tem muito pesquisador, eles pedem que a gente use pouca água durante o banho, né? Aquela velha história de economizar. E nos navios, normalmente, tem aquelas torneiras, mesmo para tomar banho, tem aquelas torneiras, sabe? Que você aperta assim, e depois de um tempo ela volta e para. Aquelas torneiras automáticas. No navio, a gente tem umas torneiras dessa para tomar banho. Então, às vezes, você aperta, tá tomando banho lá, assim, ó, lavando a cabeça, esses cabelos um pouco grandes assim, aí a torneira e para. Aí a gente tem que agilizar um pouco, porque é frio, mas tem que tomar banho. Aí vou confessar que é verdade. Tomo banho dia sim e dia não. Quando começa a pegar no tá muito frio e tem que economizar água, eu tomo banho sim, dia não. Agora, agora nas estações não, a gente tem a água. Na brasileira, por exemplo, tem um lago atrás da estação que vem a água. E aí a gente pode tomar banho. Claro, com economia de água, óbvio, que até aqui a gente tem que ter, mas aí eu tomo banho todo dia. Agora, quem fica no acampamento, que eu nunca fiquei, quem fica no acampamento pode ficar uns 30, 40 dias acampado sem tomar banho, só usa lencinho umedecido. Tem algumas que tem alguma sorte, que tem alguma estação por perto, por exemplo. Tenho algumas amigas brasileiras que foram acampar e os poloneses de fim de semana iam lá, buscavam as meninas para elas irem tomar banho na estação polonesa e depois elas voltavam para o acampamento. Quando vão turistas lá, eles geralmente ficam nos mesmos lugares que os pesquisadores ou ficam em lugares separados? Lá tem muita opção de lugar para ficar? Então, os turistas, quando vão de navio. Então, eles ficam no navio. É cruzeiro mesmo de passeio. Então, eles ficam dentro do navio. E aí tem alguns lugares, alguns pontos turísticos que eles descem do navio para ir ver, ficam só algum tempo e voltam para o navio. Eles não ficam na estação. A estação Antártica de todos os países são estações para pesquisa, para os pesquisadores ficarem.
Uhum. Se o pessoal dos vários países se junta em algum momento, se fica cada um no seu lugar. Ó, da vez que eu fui, que eu fiquei na estação coreana, na mesma Bahia tem várias estações. Então tem a coreana, tem a uruguaia, tem a chilena, tem a chinesa, acho que só. E aí a chilena, toda quinta-feira, fazia um encontro, um seminário, né, para a gente apresentar, para os pesquisadores apresentarem o seu trabalho, e depois fazia um comes e bebes. Mas da Coreia, só eu e duas chilenas que estavam comigo na Coreia que fomos. Os coreanos, na vez que eu estava lá, nunca foram nesse encontro. Mas tem, os chineses sempre iam, os uruguaios. Agora, lá no Brasil, eles vão muito para a estação polonesa, que tem lá perto. E aí a gente pode, quando está no navio, aí fica mais fácil de visitar. E vai depender também do comandante do navio, se ele vai deixar a gente descer ou não. Quando eu fui em 2014, navio brasileiro, a gente desceu na estação argentina, na chilena, na coreana, que eu ainda não tinha ido, e não lembro mais. Mas às vezes a gente desce. Mas de juntar assim, acontece. Não é sempre, não é toda semana, mas acontece. Quanto tempo demora para chegar lá? Depende. Se você for de navio, saindo lá de Punta Arenas, que é a pontinha ali do Chile, para cruzar o Drake de navio. Com o navio brasileiro, demora uns 4 dias. Com o navio coreano, 2. Porque o navio coreano é um pouco maior, então ele não tem tanto medo das ondas, né? Ele não balança tanto com as ondas. Agora, o navio brasileiro, como é um pouquinho menor, ele tem o perigo de ir direto de frente com a onda. Então, eles ficam fazendo zigue-zague para poder não. Para a gente também, né? Não passar tanto mal. Vocês se comunicam pelo inglês lá? Cada estação a gente fala a sua língua. Então, no Brasil, na estação brasileira, a gente fala brasileiro, né? Português. Na estação chilena, eles falam espanhol e assim vai. Então, passando só para um beijinho. Beijo, Clau, é a nossa presidente da Apex Brasil, ó, para todo mundo. Bom, quando junta todo mundo, né? Por exemplo, eu na estação coreana, quando ia falar com os coreanos, eu falava em inglês. Mas entre eles falavam coreano. Quando juntava com os chineses, falavam em inglês. Quando eu fui para a estação do Chile, aí falava espanhol. Mas se tem algum outro estrangeiro que não fala espanhol, aí fala inglês. E assim vai. Mas o importante é o inglês, o principal. A pergunta do Leandro. Então você sabe falar coreano? Ou pelo menos tem uma noção básica, assim? 안녕하세요. Só. Algumas palavras eu aprendi, algumas frases já esqueci. Então é muito difícil. Eu falava muito mais inglês. Tentei aprender coreano, mas não deu muito certo, não. Deixa eu ver. Fran K-pop. Para K-pop. Aham. O Douglas ia ter que se virar na mímica. Eu também, viu? Ah, eu me virei na mímica. Google Tradutor é a melhor invenção que já existiu. Lá tem muito sinal de internet. Tem a internet lá na Antártica, até tem uma, como é que fala? Uma internet razoavelmente boa, né?
Eles colocaram, a gente consegue transmitir alguma coisa. Na estação brasileira agora parece que está bem melhor, que dá para fazer chamada de vídeo, mas antes era só o Facebook bem lento, o WhatsApp, uma mensagem ou outra, talvez mensagem de voz, mas ligação de vídeo era impossível. Mesmo na estação coreana, que a internet dos coreanos são boas. A Vivi tá falando para eu falar dos bentos. Bentos são os invertebrados e alguns peixes que vivem no fundo do mar, perto do sedimento, né, perto da areia, ou se não ficam em rochas. Por exemplo, os mexilhões, as estrelas do mar, os corais, as esponjas do mar, os pepinos do mar. Tudo isso são organismos que a gente chama organismos bentônicos ou organismos do bentos. Bentos, então, é o grupo, é o nome do grupo desses organismos que ficam lá no fundo ou nas rochas. Então, eu estudo eles, na verdade, eu não estudo pinguim, eu estudo esses invertebrados. Eu quero saber onde que eles estão, a importância deles ali na Antártica e para a gente aqui no Brasil, e como que eles estão sendo afetados com todas as mudanças e tudo. Então eu estudo a parte da cadeia alimentar, o que eles comem, se está mudando a alimentação deles ou não. A Apex fez live lá da Antártica, fez. Apesar de que eles estavam em 12 e era só um celular ligado, né? Agora, vamos ver quando chegarem os pesquisadores, igual lá na estação coreana, que a gente chegou a ter 100 pesquisadores utilizando a mesma internet. Aí, o que eles faziam quando eles iam fazer live com os museus? Eles cortavam a internet de todo mundo e deixavam a internet só na sala do chefe. Aí eles conseguiam fazer essas lives. Tem uma pergunta aqui. Existem programas de estágio para projetos de conservação das espécies Endêmicas da endêmicas da fauna. fauna antártica? Quais são os requisitos? Vou responder rapidinho, que a gente só tem 2 minutinhos aí. Tem sim projetos de conservação. O que você imaginar, só não sei agora te falar exatamente quem está trabalhando com isso. Mas a maioria dos trabalhos de pinguins mesmo, ou baleias, ou até os invertebrados, a gente tem sempre quem estuda as espécies endêmicas, porque a Antártica, ela é, como eu falei, ela é isolada, e aí acaba separando as espécies das outras, né? Por exemplo, das espécies do Brasil ou até da América do Sul. Então, tem sim, e só, na verdade, tem que achar o projeto, tem que achar quem trabalha mesmo com isso e falar diretamente com o professor que coordena o projeto, tá? Então, gente, eu acho que por hoje é só. Muito obrigada, Fran, por participar da nossa live com o Grêmio, pela parceria que você tem com a nossa escola. É Obrigada. muito bom sempre que além de falar do que eu gosto, é muito bom receber o retorno de vocês, que eu vejo os alunos muito interessados. A Vivi, o que eu falei, né? A Vivi jogou a semente e vocês colheram muito. Então, eu vejo que vocês podem crescer muito e trabalhar muito bem aí com todos os outros temas, que não seja até Antártica, e continuar com a Antártica mostrando a importância dela também, me ajudando a levar aí